A anatomia do Tyrannosaurus rex foi o produto final de mais de 100 milhões de anos de evolução dos terópodes, refinada até o extremo para torná-lo um dos predadores mais formidáveis que já existiram. Seu corpo, gigantesco mas surpreendentemente equilibrado, combinava potência, estabilidade e precisão em uma arquitetura que parecia pensada para resistir a impactos, atravessar florestas cretácicas com movimentos controlados e dominar todo um ecossistema. A imagem popular costuma reduzi-lo a uma máquina de matar, mas seu design anatômico revela algo mais complexo. Um organismo cujo poder dependia tanto da brutalidade quanto do controle estrutural. O primeiro dado que impressionava era o seu tamanho. Um adulto médio alcançava entre 12 e 13 metros de comprimento, superando o peso de 6 a 9 toneladas, embora alguns exemplares excepcionais como o Scott e Sioux pudessem ultrapassar as 9 toneladas. A massa estava distribuída de tal forma que a maior parte do peso recaía sobre o tronco e o crânio, forçando todo o resto do esqueleto a agir como um sistema de contrapesos e suportes. A enorme cauda, longa e musculosa, não era um simples apêndice. Funcionava como uma barra estabilizadora que compensava o peso frontal do crânio e permitia que o T-Rex mantivesse o equilíbrio em um único eixo, mesmo ao correr. O crânio, com mais de 1,5 metros de comprimento, era uma catedral óssea projetada para suportar forças colossais. Seus ossos estavam reforçados com grossas trabéculas internas que funcionavam como vigas cruzadas, o que lhe dava rigidez sem a necessidade de adicionar peso demais. As órbitas eram grandes, mas o mais notável eram as aberturas laterais e posteriores, a série de fenestras que aliviavam a estrutura sem comprometer a resistência. Na parte superior, as suturas cranianas estavam fundidas, algo que não se vê em muitos predadores modernos, o que aumentava ainda mais a capacidade de absorver tensões durante a mordida. A mandíbula inferior era uma peça de engenharia evolutiva por si só. Era formada por partes flexíveis em seu extremo posterior, particularmente na região do dentário, e o angular, que alguns paleontólogos descrevem como um mecanismo de absorção de impactos. Essa leve elasticidade controlada evitava que a mandíbula se fracturasse ao triturar ossos, uma habilidade que poucos predadores desenvolveram. Seus dentes, grossos, ovais em seção e curvados para trás, mediam até 30 centímetros contando a raiz, com bordas serrilhadas capazes de romper carne, tendões e até osso compacto. O tórax abrigava um sistema respiratório avançado, provavelmente com sacos aéreos semelhantes aos das aves modernas. Isso não só tornava o animal mais leve do que sua aparência sugere, mas também melhorava enormemente a oxigenação e permitia um metabolismo mais ativo. As costelas eram longas e curvas, protegendo órgãos vitais em um corpo que precisava manter a estabilidade durante investidas, giros repentinos e momentos de luta. Sua coluna vertebral, especialmente na região lombar, era robusta, com espinhas neurais altas que serviam como pontos de ancoragem para uma musculatura descomunal. As patas traseiras eram um monumento à biomecânica do poder. Com fêmures grossos e tíbias relativamente longas, o T-Rex estava feito para avançar rápido em distâncias curtas. Embora seja pouco provável que corresse a velocidades exageradas como se sugeria décadas atrás, ele era capaz de alcançar entre 20 e 30 km por hora, um ritmo suficiente para emboscar ou perseguir presas grandes em espaços abertos. As falanges dos pés terminavam em garras curvas e afiadas, capazes de fornecer tração em terrenos moles ou boscosos, essenciais em um ecossistema como o do maastrichtiano em Laramídia. As patas dianteiras, tão pequenas em aparência, foram motivo de debate desde que foram descobertas. Mediam apenas cerca de 1 metro, mas isso não significa que fossem inúteis. Na verdade, eram formadas por ossos extremamente grossos e músculos compactos, capazes de exercer forças consideráveis em momentos específicos. Alguns paleontólogos defendem que poderiam ter servido para segurar a presa nos momentos finais antes da mordida. Outros acreditam que eram apenas vestígios funcionais com usos muito limitados. O que é evidente é que eram surpreendentemente fortes para o seu tamanho, com uma mobilidade mais ampla do que se pensava até poucos anos atrás.
A pele, embora estudada principalmente por impressões fósseis, sugere uma textura escamosa em muitas partes do corpo, semelhante à dos grandes répteis atuais, com áreas possivelmente mais rugosas ou tuberculosas nas extremidades e no tronco. A musculatura geral estava tão desenvolvida que muitos estudos de modelagem digital estimam que as massas musculares das pernas do T-Rex eram das mais volumosas entre os terópodes conhecidos, o que contribuía para sua capacidade de deslocamento com enorme potência. A cauda, formada por dezenas de vértebras robustas, era reforçada por tendões ossificados que se estendiam ao longo de seu comprimento, criando uma estrutura tensionada que atuava como uma mola. Esse design permitia armazenar energia e liberá-la durante os movimentos, mantendo a estabilidade até mesmo ao realizar manobras bruscas, como investidas contra herbívoros que podiam pesar toneladas. Todos esses elementos anatômicos, desde o crânio em forma de viga até os pés preparados para sustentar uma montanha de músculo e osso, constroem o retrato de um animal feito para dominar. Seu corpo não era apenas grande, estava otimizado, equilibrado e preparado para exercer força extrema com um custo metabólico razoável. Cada parte do esqueleto e da musculatura do T-Rex cumpria uma função precisa dentro de uma máquina viva especializada em matar. A mordida mais poderosa da história. A força da mordida do Tyrannosaurus Rex não só marcou um recorde entre os dinossauros, mas também entre todos os vertebrados terrestres conhecidos. Constituiu a principal arma de um superpredador cujo corpo inteiro estava projetado para amplificar a pressão, conter o impacto e transferi-lo para a presa com uma eficiência devastadora. Entender sua mordida implica observar não apenas os dentes, mas cada parte da arquitetura craniana, desde a articulação mandibular até as zonas de absorção de tensões, e compreender como elas se combinavam para produzir um dos golpes biomecânicos mais formidáveis da história natural. Em primeiro lugar, o crânio do T-Rex possuía uma estrutura singular. Ao contrário de outros terópodes, cujos crânios eram mais estreitos e flexíveis para permitir movimentos rápidos das mandíbulas, o T-Rex tinha um crânio largo, alto e reforçado, um verdadeiro bloco de ossos capaz de resistir a cargas enormes. As suturas entre os ossos do crânio estavam fundidas nos adultos, o que eliminava zonas de mobilidade, mas aumentava a resistência à compressão. Esse design eliminava a capacidade de flexibilizar o crânio, mas em troca produzia um efeito de bigorna anatômica que conseguia transferir forças sem deformações internas. Cada dente estava inserido em um alvéolo profundo, reforçado por osso denso e sustentando uma substituição contínua ao longo da vida do animal. Embora a velocidade de troca dentária do T-Rex não fosse tão alta quanto a de alguns terópodes menores, garantiu que sempre houvesse dentes operacionais em seu arsenal. O design do maxilar e da mandíbula também desempenhava um papel decisivo. A mandíbula inferior do T-Rex, longe de ser uma peça rígida, apresentava uma adaptação particular, uma articulação secundária na parte posterior, conhecida como a sínfise mandibular flexível. Essa característica lhe permitia uma ligeira distensão durante a mordida, funcionando como um mecanismo de amortecimento que evitava fraturas por sobrecarga. O resultado era uma mordida que não só destruía ossos, mas o fazia repetidamente sem comprometer a integridade da mandíbula. As estimativas mais aceitas sugerem que a força de mordida do T-Rex alcançava entre 35.000 e 57.000 newtons, embora alguns estudos tenham proposto valores ainda maiores em indivíduos excepcionais. Para contextualizar, os leões geram cerca de 4.000 newtons e os crocodilos do Nilo, considerados os atuais campeões em força mandibular, podem chegar a uns 16.000 newtons. O T-Rex duplicava ou triplicava esses registros, o que torna sua mordida o ataque craniano mais devastador entre os vertebrados terrestres. Esse nível de força permitia não só rasgar músculos e tendões, mas pulverizar ossos de grande tamanho, como os fêmures de hadrossaurídeos ou os escudos ósseos de um anquilosaurus. Mas a força bruta não era tudo. O T-Rex também dependia da capacidade de sua musculatura craniana para gerar uma pressão rápida e sustentada. Os músculos temporais, localizados na parte posterior do crânio, eram descomunais, ancorados em amplas cristas ósseas que se estendiam da região occipital até os lados do crânio.
A forma de V invertida do rosto proporcionava uma base mais ampla para a inserção desses músculos, o que aumentava a potência do fechamento mandibular. O músculo adutor mandibular, particularmente desenvolvido nos terópodes, alcançava no T-Rex uma robustez que poucos animais conseguiram igualar. A mecânica da mordida do T-Rex também se beneficiava de sua postura e peso. Ao atacar, o animal podia utilizar a massa de seu corpo para apoiar a mordida, empurrando para frente com as patas traseiras enquanto afundava os dentes na presa. Alguns estudos sugerem que ele podia até aplicar mordidas repetitivas, testando diferentes ângulos para encontrar o ponto de fratura. Esse estilo de ataque triturador contrastava com o de outros predadores como o Allosaurus, cujo crânio mais leve estava projetado para cortes rápidos e golpes para baixo. O T-Rex, por outro lado, era um triturador de ossos puro, usava a força da cabeça e do corpo em conjunto para desarmar suas vítimas. As marcas fósseis permitiram confirmar essa capacidade. Em ossos de hadrossaurídeos e ceratopsídeos encontram-se sinais inequívocos de mordidas de T-Rex, algumas delas com fragmentos de osso fraturado e lascado incrustados na superfície. Uma descoberta particularmente reveladora provém de um osso de Triceratops, com profundas marcas radiais que só poderiam ser produzidas por torção enquanto o T-Rex aplicava pressão com os dentes ancorados. Outros fósseis mostram sinais de cicatrização, o que indica que alguns herbívoros sobreviveram ao ataque, demonstrando que a mordida do T-Rex era tanto uma ferramenta de caça quanto de domínio territorial. A forma de seus dentes também permitia uma alimentação eficiente. Não eram lâminas finas como as de outros terópodes, mas sim instrumentos projetados para causar dano interno. As microestriações em suas bordas funcionavam como serras, e a seção oval evitava fraturas dentárias durante a compressão de ossos. Cada mordida era uma combinação de penetração, corte e esmagamento, capaz de transformar um osso sólido em fragmentos ingeríveis que o estômago poderia dissolver, graças a uma acidez possivelmente extrema, comparável à das aves necrófagas atuais. Uma característica frequentemente ignorada é que o T-Rex não precisava de uma mordida rápida para ser eficaz. A cinemática de sua mandíbula estava otimizada para movimentos curtos e extremamente potentes, o que lhe dava um controle excepcional sobre a presa. Em vez de depender da velocidade do fechamento, ele confiava na massa muscular e na estabilidade de seu crânio. Isso lhe permitia manter a mordida durante vários segundos, se necessário, aplicando uma pressão constante que acabava por romper qualquer estrutura resistente. Os estudos de modelagem digital, realizados sobre crânios escaneados em 3D, permitiram reconstruir a distribuição de tensões em diferentes zonas do crânio durante a mordida. Os resultados mostram que as áreas de maior carga estavam localizadas nas regiões posteriores, onde o osso era mais denso e reforçado, enquanto as zonas frontais, como o pré-maxilar, atuavam como pontos de entrada que guiavam a força para o interior do crânio sem colapsar. Esse sistema estrutural explica por que o T-Rex podia exercer mordidas repetitivas sem sofrer danos significativos. Sentidos e superpoderes do T-Rex. A imagem clássica do Tyrannosaurus Rex como um predador colossal baseada apenas na força bruta omitira algo essencial. Seu sucesso não dependia apenas da anatomia ou da mordida, mas também de um conjunto de sentidos finamente desenvolvidos. Nas últimas décadas, os avanços em paleoneurologia, a análise de endocastos cranianos e a comparação com animais atuais revelaram que o T-Rex possuía capacidades sensoriais extraordinárias, tão extremas que redefinem completamente a forma como interagia com seu ambiente. Longe de ser uma besta desajeitada, era um caçador perceptivo com um domínio quase absoluto da paisagem cretácica. O primeiro sentido que se destaca é a visão. O T-Rex tinha os olhos orientados para frente, o que lhe conferia visão binocular e, com isso, percepção de profundidade. Na maioria dos terópodes, os olhos estavam mais lateralizados, limitando a sobreposição do campo visual. O T-Rex, por outro lado, tinha um ângulo de visão binocular que podia ultrapassar os 55 graus, maior que o de muitas aves de rapina modernas.
Essa característica lhe permitia calcular distâncias com precisão cirúrgica, algo indispensável para um animal que precisava atacar presas grandes e potencialmente perigosas, como um triceratops adulto ou um anquilosaurus armado com uma massa caudal capaz de quebrar ossos. Além disso, o tamanho de suas órbitas e a relação entre o diâmetro ocular e a abertura visual sugerem que sua acuidade visual era notável. Embora não pudesse ver com a mesma nitidez de um falcão, provavelmente via melhor do que a maioria dos mamíferos modernos, e sua capacidade de detectar movimento teria sido excepcional. Alguns modelos experimentais sugerem que, em condições ideais, o T-Rex poderia distinguir objetos a várias centenas de metros de distância, uma habilidade surpreendente para um animal de grande porte em um ambiente florestal e variável como o de Hell Creek. Outro sentido fundamental era a audição. A análise do canal auditivo em fósseis bem preservados revela que o T-Rex estava particularmente adaptado para perceber baixas frequências, incluindo vibrações que poderiam viajar longas distâncias através do ar e do solo. Esse tipo de audição é típica de grandes predadores e necrófagos modernos, como os condors ou alguns mamíferos carnívoros, e os permite detectar sons profundos, como os passos de um herbívoro ou o golpe de um tronco contra o solo. No caso do T-Rex, essa capacidade teria servido tanto para rastrear presas em movimento quanto para detectar a aproximação de outros tiranossaurídeos, aliados ou rivais. A estrutura do ouvido interno também sugere uma alta sensibilidade a vibrações de baixa frequência, o que lhe permitia perceber sinais que para nós seriam quase imperceptíveis. A presença de uma lagena, ou seja, uma estrutura relacionada ao equilíbrio e à audição, semelhante à cóclea dos mamíferos que era particularmente alongada, indica um alcance auditivo mais amplo e desenvolvido. Esse traço é observado em aves com um bom sentido da audição, o que sugere que a linha terópoda já havia alcançado um nível sensorial avançado no final do Cretáceo. No entanto, entre todos os seus sentidos, o que se destaca de maneira esmagadora é o olfato. O T-Rex possuía os bulbos olfativos mais grandes em proporção ao tamanho do cérebro entre os grandes terópodos, o que indica uma capacidade olfativa extraordinária. Esses bulbos ocupavam uma parte significativa da cavidade cerebral e tinham um desenvolvimento comparável ao das aves necrófagas modernas, como os abutres, cujo olfato é capaz de detectar cadáveres a quilômetros de distância. No caso do T-Rex, a escala era ainda maior. Dado seu tamanho e o tipo de moléculas odoríferas presentes em ecossistemas quentes e úmidos, como o maastrichtiano, o olfato teria sido útil não só para rastrear carniça distante, mas para identificar o rastro de presas feridas ou o cheiro de outros predadores dentro de seu território. A combinação de um olfato extremamente sensível com um cérebro capaz de processar grandes quantidades de estímulos olfativos teria dado ao T-Rex uma vantagem única. Ele poderia detectar a localização aproximada de uma presa antes mesmo de vê-la e poderia seguir seu rastro mesmo que horas tivessem se passado desde sua passagem. Isso sugere que sua estratégia de caça não dependia unicamente do espreitamento visual, mas de uma percepção multissensorial do ambiente, onde olfato, audição e visão cooperavam para construir uma imagem completa da paisagem. Outro fator pouco conhecido é sua capacidade de detectar vibrações através do solo. Embora não tão desenvolvida quanto em alguns mamíferos atuais, a estrutura de seus ossos longos e sua pesada massa corporal lhe permitiam sentir de maneira indireta as ondas sísmicas geradas pelo movimento de outros animais grandes. Esse sentido, embora rudimentar, teria sido útil para se orientar em direção a manadas de hadrossaurídeos ou a outros tiranossaurídeos. É provável que essa sensibilidade aumentasse quando o T-Rex apoiava o corpo em posição de descanso, permitindo-lhe captar sinais sutis de longas distâncias. Além desses sentidos tradicionais, os estudos de endocastos permitiram reconstruir o cérebro do T-Rex com um detalhe notável. Embora seu tamanho fosse relativamente pequeno em proporção ao corpo, aproximadamente do tamanho de um grande pomelo, estava organizado de maneira altamente eficiente. As regiões associadas ao processamento sensorial, especialmente as zonas dedicadas à visão e ao olfato, eram significativamente maiores do que as correspondentes à motricidade fina ou à tomada de decisões complexas.
Isso indica que o T-Rex estava otimizado para agir rapidamente sobre informações sensoriais e para coordenar ataques precisos com base nessas informações. O equilíbrio também era excepcional. Seu canal semicircular, ou seja, a estrutura responsável por processar a estabilidade e a orientação espacial, era grande e estava orientado de forma que permitia movimentos relativamente ágeis do crânio sem perder estabilidade. Isso teria sido essencial para realizar mordidas rápidas, mudanças bruscas de direção e manobras defensivas em combates contra presas armadas, como um Triceratops adulto. Sua postura bípede, equilibrada pela cauda, se beneficiava enormemente desse sistema, que garantia que o animal pudesse manter o controle mesmo em terrenos irregulares. Todas essas capacidades sensoriais, que incluíam visão profunda, audição de baixa frequência, olfato excepcional e equilíbrio refinado, compondo o que poderia ser descrito como os superpoderes do T-Rex. Não se tratava apenas de força, mas de percepção. Um animal capaz de dominar seu território não só pelo seu tamanho, mas pela sua habilidade em antecipar movimentos, localizar presas escondidas e detectar ameaças ou oportunidades muito antes que outros predadores. Caçador, necrófago ou as duas coisas? Poucas discussões geraram tanta controvérsia na paleontologia quanto o comportamento alimentar do Tyrannosaurus Rex, desde que Jack Horner popularizou a ideia de que esse enorme terópode poderia ter sido predominantemente necrófago. O debate se tornou um campo de batalha científico que obrigou a revisar evidências, reinterpretar fósseis e comparar sua anatomia com a de predadores atuais. Com o tempo, a balança se inclinou para uma interpretação mais matizada. O T-Rex não era exclusivamente caçador nem puramente necrófago, mas sim um superpredador oportunista capaz de aproveitar qualquer recurso disponível, como fazem hoje os maiores carnívoros terrestres. Para entender o debate, primeiro é preciso considerar a proposta de Horner. Ele defendia que o tamanho massivo do T-Rex, sua aparente lentidão e seus braços reduzidos eram características pouco compatíveis com a caça ativa. Além disso, argumentava que o olfato extremamente desenvolvido do T-Rex era mais típico de necrófagos como os abutres. Segundo essa hipótese, o T-Rex teria percorrido grandes distâncias, seguindo o cheiro de cadáveres frescos, afastando outros carnívoros e aproveitando restos que não havia matado. Essa teoria chamou a atenção do público porque desafiava a imagem cinematográfica do T-Rex como o predador supremo. No entanto, muitos paleontólogos começaram a apontar as fraquezas do argumento. Uma das principais objeções era a anatomia de suas patas. Embora não fosse um corredor veloz em comparação com terópodes mais leves, o T-Rex possuía membros posteriores fortes, longos e dotados de musculatura maciça, o que lhe permitiria atingir velocidades suficientes para emboscar grandes herbívoros. Não precisava de velocidade extrema, apenas se aproximar o suficiente para lançar um ataque curto, preciso e devastador. A evidência fóssil é ainda mais contundente. Existem restos de Triceratops, Edmontosaurus e outros dinossauros herbívoros que apresentam marcas de dentes de T-Rex em ossos que mostram sinais de cicatrização. Isso demonstra que esses animais foram mordidos enquanto estavam vivos e conseguiram escapar, algo impossível de ser explicado por meio do necrofilismo. Um caso emblemático é o de um hadrossauro com uma mordida profunda na cauda, claramente infligida por um T-Rex que posteriormente se curou. Esta prova direta confirma que o T-Rex atacava presas vivas e participava de encontros violentos, embora nem sempre os vencesse. Também estão as descobertas de caudas de Edmontosaurus com marcas de arranque, como se um predador tivesse segurado a presa em movimento. Essas mordidas não mostram os padrões esperados em um cadáver estático, mas os de um ataque ocorrido durante uma perseguição. E se somarmos a isso as pegadas de tiranosaurídeos que sugerem deslocamentos relativamente ágeis para seu tamanho, a ideia de que o T-Rex fosse incapaz de caçar perde força. No entanto, a evidência a favor do necrofilismo também é forte. O olfato extraordinário do T-Rex claramente o tornava apto a encontrar cadáveres a grandes distâncias. Além disso, seu tamanho intimidador teria sido suficiente para expulsar outros carnívoros, até mesmo grupos de dromeossaurídeos ou tiranossaurídeos menores.
Em um ecossistema como o de Hell Creek, onde abundavam as presas, mas também as oportunidades de necrofilismo, essa estratégia teria representado uma vantagem energética. Os maiores predadores modernos, como os leões ou os ursos pardos, não hesitam em roubar cadáveres ou aproveitar restos sempre que lhes convier, então não seria estranho que o T-Rex fizesse o mesmo. Outro ponto relevante é que sua mordida, capaz de pulverizar ossos, era perfeitamente adequada para acessar a medula óssea de animais mortos, um recurso extremamente nutritivo e desejado por muitos necrófagos atuais. Seu estômago provavelmente possuía uma acidez elevada, o que lhe permitiria digerir fragmentos ósseos duros sem dificuldade. Esses traços não eram exclusivos de necrófagos, mas facilitavam o consumo oportunista de cadáveres onde outros animais tinham dificuldades para acessar os nutrientes internos. A comparação com outros tiranosaurídeos traz mais contexto. Espécies anteriores dentro da família Tyrannosauridae, como o Daspletosaurus ou o Albertosaurus, também apresentam evidências anatômicas e fósseis de uma mistura de caça ativa e necrofilismo. Isso sugere um padrão evolutivo estável que culminou no T-Rex, um estilo de vida oportunista, flexível e perfeitamente adaptado a um ecossistema dinâmico e perigoso. A hipótese de que ele fosse exclusivamente necrófago também falha por um aspecto ecológico fundamental. Os cadáveres grandes não seriam suficientes para sustentar vários indivíduos adultos durante longos períodos. Em um ecossistema com numerosos predadores e necrófagos, esperar que a dieta principal do T-Rex viesse da sorte de encontrar cadáveres é improvável. A competição pela carniça teria sido intensa e um animal de 9 toneladas precisaria de um fluxo constante de energia, mais parecido com o de um caçador ativo do que com o de um oportunista passivo. Outro aspecto importante é o tamanho e robustez do crânio. Se seu objetivo principal fosse alimentar-se de cadáveres, não seria necessário que ele desenvolvesse uma mordida tão extrema. A capacidade de triturar ossos é útil para explorar cadáveres, mas também é vital para subjugar presas vivas e causar danos letais em questão de segundos. O investimento energético no desenvolvimento e manutenção de um aparato mandibular desse calibre não teria sentido evolutivo se seu modo de vida fosse baseado exclusivamente em consumir restos. Mesmo a evidência de canibalismo, detectada em alguns fósseis onde foram encontradas marcas atribuíveis a indivíduos de sua própria espécie, se encaixa perfeitamente com um comportamento oportunista. Caça quando pode, rouba quando lhe convém e necrófaga quando é a opção mais eficiente. Esse tipo de flexibilidade alimentar é típico dos predadores dominantes, não dos animais especializados em uma única estratégia. A interpretação mais aceita hoje é que o T-Rex era um hipercarnívoro facultativo, um superpredador que caçava ativamente grandes presas, mas que também aproveitava a carniça quando a encontrava. Sua anatomia, comportamento estimado e evidências fósseis apontam para um predador versátil e extremamente eficiente. Não era um simples caçador, nem um mero necrófago, mas sim uma força ecológica capaz de dominar tanto na perseguição quanto no oportunismo. Comportamento social e possível caça em grupo. Durante grande parte do século XX, assumiu-se que o Tyrannosaurus Rex era um caçador solitário, comparável aos grandes felinos atuais que dependem de sigilo, força individual e territórios extensos para sobreviver. No entanto, a partir dos anos 2000, começou a surgir uma série de descobertas que questionaram essa visão tradicional. Pegadas fósseis agrupadas, associações de esqueletos de tiranossaurídeos e comparações com parentes evolutivos mais antigos levaram alguns pesquisadores a propor um cenário alternativo. A possibilidade de que o T-Rex pudesse exibir, ao menos em certas fases de sua vida, um comportamento social mais complexo do que se imaginava. O ponto de partida são as pegadas. Um dos casos mais conhecidos vem da formação Wapiti, onde 3 grandes terópodes caminharam juntos, deixando um rastro paralelo de vários metros. Embora não se possa afirmar com absoluta certeza que pertenciam ao T-Rex, pois poderia tratar-se de parentes próximos, a datação e a morfologia das pegadas tornam plausível a ideia de movimentos coordenados entre indivíduos de grande porte. Outra descoberta crucial foi o achado de vários esqueletos de tiranossaurídeos juntos,
especialmente na formação Two Medicine e em Utah, onde foram encontrados restos do que alguns paleontólogos interpretaram como locais de acumulação social. A comparação com outros tiranossaurídeos reforça essa hipótese. Espécies como o Albertosaurus sarcófagus mostram evidências mais sólidas de comportamento social. Em 1910, o paleontólogo Barnum Brown descobriu um conjunto de restos de pelo menos 9 indivíduos no mesmo local, o que por décadas foi interpretado como um exemplo de agrupamento acidental. No entanto, análises recentes sugeriram que essas acumulações poderiam representar grupos reais, semelhantes a manadas, onde diferentes idades conviviam e caçavam juntas. Se isso era típico entre tiranossaurídeos, não seria surpreendente que o T-Rex também exibisse um certo grau de sociabilidade. A estrutura do crescimento do T-Rex pode fornecer pistas adicionais. Os juvenis eram muito mais ágeis e rápidos que os adultos, pois possuíam proporções corporais diferentes. Eram mais esbeltos, com patas relativamente mais longas e crânios menos robustos. Isso levou alguns pesquisadores a propor um modelo de divisão de papéis dentro de possíveis grupos familiares. Enquanto os adultos se encarregavam de atacar diretamente as presas grandes, os juvenis poderiam tê-las perseguido, isolado ou desgastado durante a perseguição. A acumulação de fósseis pode ser simplesmente resultado de eventos naturais, e as pegadas paralelas não constituem uma prova irrefutável de comportamento social. Outros argumentam que a escassez de fósseis individuais perfeitamente conservados dificulta a reconstrução da vida social do T-Rex. Além disso, predadores gigantes como crocodilos ou tigres atuais costumam mostrar uma relativa tolerância social sem chegar a comportamentos de caça cooperativa. Ou seja, podem se reunir temporariamente em torno de recursos abundantes sem formar vínculos duradouros ou estratégias de caça em grupo. Mas a ideia de um T-Rex totalmente solitário também apresenta dificuldades. A sobrevivência de um juvenil exigiria evitar predadores, competir por alimentos e aprender a caçar presas cada vez maiores. Os subadultos, muito pequenos para participar de confrontos diretos contra herbívoros adultos, mas grandes demais para depender de presas pequenas, enfrentariam um período de alto risco. Essa janela vulnerável em sua juventude sugere que a cooperação, mesmo que mínima, poderia melhorar a sobrevivência da prole. A presença de juvenis perto de adultos em alguns achados fósseis poderia representar precisamente esses vínculos familiares. Um argumento adicional vem da análise de seus sentidos avançados. A comunicação entre indivíduos requer uma combinação de audição sensível, reconhecimento olfativo e sinais visuais claros. Sabemos que o T-Rex possuía uma audição aguçada para frequências baixas, um olfato extraordinário e uma visão binocular desenvolvida. Essas características, além de servirem na caça, poderiam facilitar interações sociais mais complexas. Reconhecimento entre membros do grupo, avisos de perigo ou coordenação durante a caça. A evidência indireta também é encontrada nas marcas de mordida entre indivíduos. Foram encontrados crânios de T-Rex com mordidas cicatrizadas infligidas por outros T-Rex, o que sugere interações violentas, mas não necessariamente letais. Em predadores sociais modernos, essas brigas costumam estar relacionadas a hierarquias internas, disputas por parceiros ou dominância alimentar. Se essas interpretações estiverem corretas, poderia haver um paralelo com o comportamento do T-Rex, onde a agressão controlada coexistia com a tolerância social. Os estudos biomecânicos também consideraram a possibilidade de que o T-Rex não precisasse ser extremamente rápido para caçar se agisse em grupo. 3 ou 4 indivíduos coordenados poderiam ter cercado ou encurralado um triceratops adulto, aumentando as chances de sucesso. Esse tipo de estratégia exigiria comunicação básica e um plano estratégico instintivo, algo não tão improvável considerando o nível de desenvolvimento de seus sentidos e seu cérebro especializado. Por outro lado, a análise de microdesgaste dental em diferentes idades indica uma dieta que provavelmente variava conforme a fase do crescimento. Os juvenis consumiam presas menores ou partes mais macias de animais grandes, enquanto os adultos trituravam ossos e tendões duros. Essa diferenciação na dieta dentro das populações próximas sugere uma estrutura ecológica que poderia coincidir com agrupamentos sociais.
Se cada idade explorasse um nicho alimentar ligeiramente distinto, a convivência seria mais vantajosa do que a competição direta. Apesar das interpretações contraditórias, a visão moderna do T-Rex como um animal estritamente solitário está perdendo força. A evidência aponta para um espectro mais amplo de comportamentos. Talvez ele não formasse manadas no estilo de mamíferos sociais, mas provavelmente mantinha certo grau de coesão familiar, pelo menos em estágios específicos da vida. É possível que os adultos se dispersassem para defender grandes territórios, mas que os jovens permanecessem unidos durante longos períodos. Essa mistura de independência e cooperação colocaria o T-Rex em uma posição intermediária entre os répteis modernos e os mamíferos sociais. Crescimento, metabolismo e vida cotidiana. A vida do Tyrannosaurus Rex não pode ser compreendida sem analisar como ele crescia, como funcionava seu metabolismo e como se desenvolvia de um juvenil ágil e magro até o titã de mais de 9 toneladas que dominava o final do Cretáceo. Cada etapa de sua vida implicava mudanças profundas em sua anatomia, comportamento e posição dentro do ecossistema. O que sabemos hoje vem de uma combinação de paleohistologia, ou seja, o estudo dos anéis de crescimento nos ossos, análises comparativas com outros tiranossauros, estudos metabólicos indiretos e reconstruções do ambiente em que ele viveu. Uma das descobertas mais surpreendentes relacionadas ao T-Rex é a velocidade com que ele crescia. A partir de cortes histológicos em ossos longos, como o fêmur e a tíbia, foram identificadas linhas anuais de crescimento semelhantes aos anéis das árvores. Esses anéis revelam que o T-Rex experimentava um crescimento explosivo durante a adolescência. Entre os 13 e os 18 anos, ele podia ganhar centenas de quilos por ano, em uma das taxas de crescimento mais aceleradas entre os grandes dinossauros terópodes. Nesse período, ele passava de um animal grande, mas relativamente leve, de algumas toneladas, para rapidamente alcançar as dimensões colossais do adulto. Estudos indicam que um T-Rex vivia entre 25 e 30 anos aproximadamente, embora alguns indivíduos excepcionais, como o Su, um dos exemplares mais completos já encontrados, pareça ter alcançado os 28 anos. Essa longevidade sugere que os adultos passavam por uma etapa relativamente longa de maturidade plena, na qual seu tamanho, força e experiência os tornavam os superpredadores indiscutíveis de Hell Creek. O crescimento explosivo da adolescência implicava uma série de mudanças profundas em sua anatomia. Os juvenis tinham proporções muito diferentes. Suas pernas eram mais longas em relação ao corpo, seus crânios eram mais estreitos e suas mandíbulas menos robustas. Isso lhes permitia alcançar velocidades superiores às dos adultos, o que provavelmente os levava a ocupar um nicho ecológico distinto. É possível que se alimentassem de presas menores, como répteis, mamíferos primitivos, aves ou até juvenis de outros dinossauros. Assim, evitava-se a competição direta com os adultos da mesma espécie, uma estratégia ecológica observada em predadores modernos, como os dragões de Komodo e os crocodilos. À medida que o T-Rex crescia, seu metabolismo também passava por transformações. O debate sobre se os dinossauros eram endotérmicos, ou seja, de sangue quente, ou ectotérmicos, de sangue frio, levou a revisões profundas na última década. No caso do T-Rex, a evidência aponta para um metabolismo intermediário, às vezes chamado de mesotermia ou gigantotermia. Isso significa que, embora não funcionasse exatamente como um mamífero moderno, também não dependia do calor ambiental como um réptil. Seu tamanho gigantesco lhe permitia reter calor interno por longas horas, gerando uma estabilidade térmica similar à de animais endotérmicos, sem a necessidade de um gasto energético tão elevado. O sistema respiratório do T-Rex também sugere uma fisiologia mais ativa. Os sacos aéreos presentes em aves e alguns terópodes provavelmente estavam bem desenvolvidos. Isso permitia um fluxo de ar unidirecional, mais eficiente que o dos mamíferos. A cada respiração, entrava ar fresco e saía ar usado, sem se misturar, uma característica que suporta um metabolismo elevado e uma maior resistência durante a atividade física intensa. Essa eficiência respiratória teria sido essencial durante perseguições curtas, confrontos violentos e deslocamentos longos através de seu território.
A musculatura do T-Rex também revela aspectos fundamentais de sua vida cotidiana. Os adultos tinham uma massa muscular descomunal nas pernas, quadril e na base da cauda, o que lhes conferia uma força de impulso extraordinária. Embora não fossem corredores rápidos, podiam percorrer grandes distâncias sem se fatigar rapidamente. Isso lhes permitia patrulhar territórios extensos em busca de presas, carniça ou rivais. A resistência era tão importante quanto a velocidade, especialmente para um predador que precisava manter seu domínio em um ecossistema altamente competitivo. A vida cotidiana de um T-Rex adulto provavelmente alternava entre longos períodos de deslocamento e momentos de intensa atividade predatória. Dado o seu tamanho, não precisava se alimentar todos os dias. Um único hadrossauro adulto poderia fornecer carne suficiente para vários dias, e até semanas, se estivesse acompanhado por outros tiranossaurídeos. No entanto, conseguir uma presa grande envolvia riscos consideráveis. Um tricerátopo poderia empalá-lo com seus chifres, um anquilosaurus poderia quebrar suas pernas ou costelas com um golpe, e outros T-Rex poderiam tentar roubar-lhe a presa. A competição constante exigia vigilância, força e um profundo conhecimento do terreno. Nesse contexto, o descanso era fundamental. É provável que o T-Rex passasse várias horas por dia em repouso, deitado no chão, ou apoiado parcialmente sobre suas extremidades posteriores. Seu grande tamanho não o tornava necessariamente desajeitado. Ele deveria se levantar rapidamente em caso de perigo ou da presença de uma oportunidade de caça. As mordidas nos crânios de alguns exemplares mostram que os combates entre T-Rex eram frequentes, mas muitas dessas feridas estavam cicatrizadas, o que sugere que os confrontos raramente eram letais. Mais do que buscar a morte do rival, provavelmente eram exibições de força para estabelecer hierarquias. A reprodução era outro momento crítico em sua vida. Embora não tenham sido encontrados ninhos diretamente atribuíveis ao T-Rex, sabe-se por parentes terópodes que as fêmeas provavelmente depositavam ovos em ninhos escavados ou construídos com vegetação. Os juvenis recém-nascidos, do tamanho de um grande peru, teriam sido extremamente vulneráveis durante seus primeiros anos. A baixa taxa de sobrevivência infantil é comum em grandes predadores modernos e quase certamente também era no T-Rex, onde as crias podiam cair vítimas de outros terópodes, dromaeossáuridos e até de indivíduos adultos de sua própria espécie. À medida que os juvenis cresciam, sua vida se tornava mais perigosa e ao mesmo tempo mais emocionante. A morte finalmente não chegava sempre por causas naturais. Muitos fósseis de T-Rex mostram fraturas curadas, infecções, mordidas e doenças. Viviam em um mundo brutal, onde o clima podia mudar abruptamente. Incêndios florestais devastavam regiões inteiras e os herbívoros armados podiam ser letais. Nesse ambiente, a vida de um T-Rex adulto era um equilíbrio entre poder e vulnerabilidade, entre resistência e agressão, entre domínio e sobrevivência. Descobrimento e explosão de fósseis. A história científica do Tyrannosaurus Rex não começou com uma descoberta monumental, mas com fragmentos dispersos que na época não revelaram a verdadeira identidade do predador mais famoso do planeta. No final do século XIX e início do século XX, a paleontologia norte-americana estava em plena efervescência. As chamadas Bone Wars, ou Guerras dos Ossos, um período de grande especulação e descobertas que gerou uma rivalidade feroz entre Othniel Charles Marsh e Edward Drinker Cope, deixaram para trás um legado de descobertas aceleradas, descrições apressadas e uma corrida para encontrar os dinossauros mais espetaculares das terras ermas do oeste dos Estados Unidos. Nesse ambiente, o T-Rex aguardava oculto sob estratos cretáceos, esperando para ser revelado. O primeiro verdadeiro protagonista desta história foi Barnum Brown, um jovem e enérgico caçador de fósseis contratado pelo Museu Americano de História Natural. Em 1900, Brown explorava as formações rochosas de Montana, particularmente a região de Hell Creek, uma área árida e rica em fósseis. Lá, ele encontrou os primeiros 34 ossos que mudariam a paleontologia para sempre. Naquele momento, no entanto, ninguém sabia que pertenciam ao predador que mais tarde seria chamado Tyrannosaurus Rex.
Os fragmentos incluíam vértebras, costelas e partes das extremidades, suficientes para intuir que se tratava de um terópode enorme, mas não para reconstruir sua aparência completa. A descoberta formal aconteceria 2 anos depois. Em 1902, Brown encontrou um esqueleto mais completo, novamente em Montana, que incluía partes fundamentais do crânio e da pelve. Foi então que o célebre paleontólogo Henry Fairfield Osborn, diretor do Museu Americano, pegou esses restos e lhes deu um nome científico que ressoaria por gerações. Em 1905, Osborn publicou sua descrição oficial, batizando o animal de Tyrannosaurus rex, o lagarto tirano-rei. A denominação refletia tanto seu tamanho quanto sua anatomia, e embora Osborn tenha cometido alguns erros na reconstrução inicial, como a postura ereta, típica das recriações iniciais, estabeleceu as bases do mito. A descoberta do T-Rex teve um impacto científico imediato. Representava um terópode gigantesco, muito maior que os carnívoros conhecidos até então, e seu crânio massivo chamava particularmente a atenção. Com o tempo, Brown continuou encontrando restos adicionais. Em 1906, encontrou um segundo esqueleto que trouxe peças mais completas, permitindo corrigir e melhorar a reconstrução do animal. Essas descobertas, somadas ao crescente interesse público pelos dinossauros, impulsionaram uma corrida para localizar mais tiranossaurídeos e entender sua evolução. No entanto, por várias décadas, os fósseis de T-Rex seguiram sendo relativamente escassos. Não foi até meados do século XX que as expedições cada vez mais sistemáticas começaram a consolidar uma coleção maior. Os sítios de Hell Creek, Lance Creek e outras formações do Maastrichtiano Ocidental se revelaram como verdadeiros tesouros paleontológicos. Foram encontrados fragmentos de mandíbulas, dentes isolados, tão grossos e distintivos que eram impossíveis de confundir, ossos pós-cranianos e, ocasionalmente, crânios quase completos. O avanço tecnológico também desempenhou um papel fundamental. Nas décadas de 1970 e 1980, as novas técnicas de escavação, consolidação de fósseis e preparação em laboratório permitiram recuperar peças cada vez mais delicadas. Foi nessa época que ocorreu uma das descobertas mais famosas. Em 1987, a equipe dirigida pelo paleontólogo Stan Sacrison descobriu um crânio excepcionalmente bem preservado, que anos mais tarde seria conhecido como Stan. Esse espécime, um dos mais completos e bem preservados do mundo, se tornaria um referencial para estudos anatômicos, biomecânicos e sensoriais. A explosão definitiva, no entanto, aconteceu na década de 1990. Em 1990, a paleontóloga Sue Hendrickson fez a descoberta mais importante na história do T-Rex. Enquanto caminhava por um penhasco em Dakota do Sul, viu ossos saindo da rocha. O que se seguiu foi uma das escavações mais complexas e polêmicas do século. O esqueleto, finalmente chamado Sue, em homenagem à sua descobridora, revelou-se o T-Rex mais completo já encontrado. Mais de 90% do esqueleto estava presente, incluindo um crânio colossal que revelou detalhes anatômicos inéditos. Sua preservação permitiu respostas concretas a questões longamente debatidas sobre musculatura, articulações e processos de crescimento. Sue não apenas revolucionou o conhecimento científico, mas também impulsionou um debate legal sem precedentes sobre a propriedade dos fósseis. A disputa envolveu o Museu Field de Chicago, instituições governamentais e comunidades indígenas. Após um longo processo judicial, Sue foi leiloada e adquirida pelo Museu Field por um valor recorde, garantindo sua preservação e apresentação pública. O impacto midiático foi enorme. O T-Rex se tornou oficialmente um ícone global, símbolo de poder, mistério e ciência. Pouco depois, outro exemplar famoso chamou a atenção da ciência, Scotty, encontrado em Saskatchewan, Canadá. Durante anos, sua preparação avançou lentamente devido à dureza da rocha que o rodeava, mas quando finalmente foi estudado em detalhes, revelou-se um dos indivíduos mais grandes conhecidos, possivelmente superando Sue em peso e comprimento. Essas descobertas confirmaram que os T-Rex variavam significativamente entre si e que alguns indivíduos atingiam dimensões extraordinárias. À medida que as escavações se multiplicavam, também aumentavam as perguntas.
Novos fósseis mostravam patologias, fraturas, infecções e feridas curadas, o que ajudou a reconstruir aspectos de seu comportamento e estilo de vida. A presença de dentes juvenis nos mesmos locais que restos adultos revelava que diferentes estágios de crescimento estavam representados nos mesmos ecossistemas. E o aparecimento ocasional de impressões de pele associadas a tiranossaurídeos reacendeu o debate sobre sua aparência externa, um aspecto particularmente polêmico nas últimas décadas. Outro avanço crucial foi a criação de bases de dados globais de fósseis. O registro fóssil do T-Rex hoje supera 50 indivíduos representados de alguma forma, desde esqueletos completos até fragmentos isolados, suficientes para analisar estatísticas populacionais, estimar taxas de crescimento e detectar padrões de longevidade. Nenhum outro terópode gigante do Cretáceo possui um registro tão robusto, o que torna o T-Rex um dos dinossauros mais bem conhecidos de toda a paleontologia. As descobertas não se limitam ao território dos Estados Unidos. Estudos comparativos com tiranossaurídeos da Ásia, como o Tarbosaurus bataar, permitiram reconstruir a história evolutiva completa da linhagem Tyrannosauridae. Isso reforçou a ideia de um ancestral comum que migrou entre continentes quando os níveis do mar permitiam conexões terrestres há mais de 70 milhões de anos. A história do T-Rex continua evoluindo. Novas técnicas, como a tomografia computadorizada, a engenharia reversa digital e a análise molecular de tecidos fossilizados, continuam revelando detalhes ocultos. Cada fragmento encontrado, cada esqueleto reconstruído, cada impressão de pele analisada acrescenta uma peça ao quebra-cabeça do predador mais emblemático do mundo. Penas, pele e aparência real. Poucas questões geraram debates tão intensos entre cientistas e entusiastas quanto a aparência real do Tyrannosaurus Rex. Durante grande parte do século XX, ele foi imaginado como um gigante reptiliano coberto por escamas rugosas, com uma pele dura, áspera e uniforme, semelhante à de um crocodilo moderno. No entanto, à medida que avançaram as pesquisas sobre terópodes e foram descobertas espécies parentes com impressões claras de penas, surgiu a possibilidade de que o T-Rex, ou pelo menos seus parentes próximos, pudesse ter tido algum tipo de cobertura filamentosa. Esse debate transformou a imagem do predador mais famoso do mundo e o tornou o centro de uma controvérsia que combina ciência, reconstrução artística e percepção cultural. O início do debate moderno veio de descobertas na Ásia, onde foram encontrados tiranossaurídeos primitivos como o Geelong paradoxus, um pequeno predador do Cretáceo inferior que apresentava filamentos semelhantes a penas em seu corpo. A descoberta do Geelong demonstrou que a linha evolutiva dos tiranossaurídeos, pelo menos em suas formas iniciais, já possuía algum tipo de plumagem. Isso aumentou a possibilidade de que espécies posteriores, incluindo o T-Rex, pudessem ter conservado restos dessa cobertura filamentosa em certas partes do corpo. Outra descoberta relevante foi o Eutyrannus huali, um tiranossaurídeo da China que media mais de 9 metros de comprimento e apresentou impressões de penas muito mais desenvolvidas do que as do Geelong. Seu tamanho era consideravelmente maior, o que reforçou a ideia de que até mesmo os terópodes gigantes podiam possuir plumagem em quantidade significativa. Essa descoberta, publicada em 2012, levou muitos paleoartistas e paleontólogos a reconsiderar a aparência do T-Rex, levantando a hipótese de que talvez também estivesse parcialmente coberto de penas. No entanto, as evidências diretas disponíveis para o T-Rex são mais limitadas. As impressões de pele atribuídas a tiranossaurídeos do Maastrichtiano, incluindo algumas associadas diretamente ao T-Rex, mostram escamas pequenas, circulares ou poligonais, especialmente na região da cauda, do pescoço e da área pélvica. Essas impressões sugerem que, pelo menos em certas áreas do corpo, o T-Rex tinha uma pele escamosa e não coberta por penas. A partir dessa evidência, muitos paleontólogos começaram a propor um modelo misto. Um corpo predominantemente escamoso com áreas isoladas de plumagem fina ou filamentos, especialmente em juvenis ou em áreas onde a termorregulação fosse importante. Esse raciocínio levou ao surgimento do conceito de gigantotermia, segundo o qual o T-Rex, devido ao seu tamanho descomunal, poderia ter perdido grande parte das penas que seus parentes menores possuíam.
Sob essa hipótese, os juvenis do T-Rex talvez tivessem uma plumagem ou cobertura filamentosa leve que desapareceria progressivamente com a idade. O ambiente em que vivia também influencia essa interpretação. O ecossistema de Hell Creek, no atual Estados Unidos, experimentava estações quentes, úmidas e relativamente amenas. Não era um clima frio como o de algumas regiões do Cretáceo inferior na Ásia. Nesse contexto, um animal de várias toneladas dificilmente precisaria de penas para se manter aquecido. Pelo contrário, ele poderia se beneficiar de uma pele escamosa que facilitasse a dissipação do calor. Esse raciocínio climático apoia a ideia de que o T-Rex era majoritariamente escamoso, mas não descarta completamente a presença de penas em certas áreas. As reconstruções artísticas modernas oscilaram entre um T-Rex completamente emplumado e um completamente escamoso. Com o tempo, a balança se inclinou para um meio-termo. A maioria das hipóteses atuais propõe um T-Rex com pele escamosa na maior parte do corpo, especialmente no tronco, pernas e cauda, acompanhado talvez de filamentos ou estruturas semelhantes apenas no pescoço, costas ou cabeça durante as etapas juvenis. Essa interpretação coincide com a evidência fóssil disponível e com as tendências evolutivas observadas em tiranossaurídeos primitivos. Outro aspecto interessante é a textura da pele. As impressões fósseis sugerem escamas pequenas e compactas, mais semelhantes às de um lagarto moderno do que às de um crocodilo. Isso implica que sua pele teria sido flexível e resistente, adequada para absorver impactos, se esticar durante movimentos rápidos e suportar o atrito gerado em confrontos violentos. As escamas, na verdade, não eram gigantescas nem armadas. Eram pequenas estruturas repetitivas que formavam um padrão contínuo sobre a superfície corporal. Além da pele e das possíveis penas, a aparência do T-Rex também envolve sua musculatura, postura e comportamento visual. Durante décadas, o T-Rex foi retratado com uma postura vertical, arrastando a cauda e mantendo o corpo inclinado para cima. Hoje sabemos que essa imagem está incorreta. A postura real era horizontal, com a cauda estendida como contrapeso e o crânio alinhado com a coluna vertebral. Essa correção mudou completamente a silhueta do animal. Em vez de parecer uma besta desajeitada e desequilibrada, passou a ter a aparência de um predador ágil, dinâmico e perfeitamente adaptado ao seu ambiente. O esqueleto craniano do T-Rex também define parte de sua aparência. Seu crânio largo, suas mandíbulas poderosas e as cristas ósseas acima dos olhos lhe davam uma expressão temível e característica. Em vida, essas cristas poderiam ter sido cobertas por queratina ou por pele espessada, dando-lhe um aspecto ainda mais intimidador. Alguns paleontólogos sugeriram que essas características poderiam ter sido usadas para exibição sexual ou para intimidar rivais, embora isso ainda seja especulativo. A coloração do T-Rex continua sendo um dos maiores mistérios. Diferente de alguns pequenos dinossauros emplumados, cujos pigmentos foram identificados graças à preservação excepcional de melanossomos, o T-Rex não possui evidências diretas sobre sua cor real. No entanto, as comparações com grandes predadores atuais sugerem que ele poderia ter cores apagadas, terrosas e camufladas, adequadas para um ambiente florestal ou parcialmente aberto. Tons de marrom escuro, oliva, acinzentado ou até padrões manchados são possibilidades razoáveis. As escamas e possíveis filamentos não apenas afetavam sua aparência, mas também seu comportamento visual dentro do ecossistema. Sua presença como predador dominante significava que ele não precisava de cores chamativas para impressionar, mas sim uma combinação de camuflagem e sinais visuais discretos que funcionassem em distâncias curtas e durante confrontos entre indivíduos. Portanto, a coloração era provavelmente uma ferramenta de sobrevivência mais do que de ostentação. Nos últimos anos, o debate sobre as penas deu lugar a uma síntese mais equilibrada. O T-Rex provavelmente não era um emplumado espetacular como alguns especularam na década de 2010, mas também não era um réptil nu e escamoso no sentido clássico. A ciência atual o coloca em um ponto intermediário, um gigante majoritariamente escamoso, com possível presença de filamentos em estágios iniciais de sua vida, e uma pele adaptada tanto para proteção quanto para regulação térmica. O mundo do T-Rex, Hell Creek e Laramídia.
Para entender o Tyrannosaurus rex em toda a sua magnitude, não basta estudar sua anatomia, seu comportamento ou sua forma de caçar. É necessário reconstruir o mundo ao seu redor. No final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, o continente norte-americano estava dividido em duas massas terrestres: Laramídia a oeste e Apalachia a leste, separadas pelo gigantesco Mar Interior Ocidental. Laramídia era um estreito corredor de terra que se estendia do Alasca ao México, uma faixa de florestas úmidas, rios entrelaçados e planícies aluviais onde prosperava uma fauna extraordinária. Ali, na parte norte desse território, existia um ecossistema singular, Hell Creek, lar indiscutível do T-Rex. Hell Creek, localizada no que hoje são Montana, Dakota do Sul, Dakota do Norte e Wyoming, era uma paisagem viva, em constante transformação. Sua aparência não se assemelhava aos desertos áridos que hoje cobrem grande parte dessa região. Em vez de pradarias secas, a área era dominada por florestas de coníferas, cicadáceas, samambaias gigantes, angiospermas iniciais, árvores semelhantes a nogueiras e magnólias primitivas. Os rios largos e sinuosos transportavam lodo e sedimentos que criavam planícies férteis onde plantas e animais prosperavam igualmente. O clima era quente e úmido, semelhante ao de uma região subtropical moderna. Entre as criaturas mais emblemáticas que compartilhavam seu ambiente estava o Triceratops, um herbívoro colossal com 3 chifres e um volante ósseo que servia como defesa e possivelmente como ferramenta de exibição. O Triceratops era extremamente abundante em Hell Creek, o que sugere que o T-Rex interagia com ele com frequência, seja como caçador ou como necrófago. Seus confrontos deveriam ser encontros titânicos, onde um erro poderia significar a morte tanto para o predador quanto para a presa. Além do Triceratops, Hell Creek abrigava os hadrossaurídeos, especialmente o Edmontossauro, um dos dinossauros mais comuns na região. De corpo robusto, bico largo e tamanho que podia superar as 3 toneladas, o Edmontossauro formava grandes manadas que migravam pelas planícies fluviais. Outro gigante herbívoro presente nesse ecossistema era o Anquilossauro, um tanque vivo blindado com placas ósseas e uma massa caudal capaz de quebrar ossos com um único golpe. Esse animal representava um desafio formidável até para o T-Rex. Um ataque mal calculado poderia fraturar suas costelas, quebrar seu fêmur ou até matá-lo. A coexistência desses dois titãs torna Hell Creek um dos ecossistemas mais extremos e perigosos da história natural. Mas os colossos não eram os únicos habitantes do ecossistema. Também viviam ali pequenos terópodes como o Dakotaraptor, um dromossaurídeo do tamanho de um humano adulto, ágil e armado com uma garra em forma de foice. Embora longe de competir com o T-Rex, esses predadores menores participavam do equilíbrio ecológico ao caçar presas pequenas ou aproveitar restos de animais abatidos por outros. Além disso, havia ornitomímidos, pequenos troodôntidos inteligentes, e uma enorme variedade de répteis, peixes, anfíbios e até mamíferos primitivos que se escondiam entre as raízes das florestas. Os céus de Hell Creek também eram dominados por criaturas espetaculares. Destacava-se o Quetzalcoatlus, um pterossauro gigante cuja envergadura podia superar os 10 metros. Embora não vivesse exclusivamente em Hell Creek, sua presença em Laramídia sugere que sobrevoava planícies, rios e costas em busca de carniça, presas pequenas ou peixes. A interação entre esses pterossauros gigantes e o T-Rex teria sido ocasional, mas notável. Competiam por cadáveres e compartilhavam territórios de caça em certos momentos do ano. A paisagem de Hell Creek estava em constante transformação devido à atividade tectônica, à mudança do nível dos rios e à proximidade do Mar Interior Ocidental. Os rios frequentemente transbordavam, depositando camadas de sedimentos que hoje preservam fósseis de forma excepcional. Era um mundo dinâmico, moldado por inundações repentinas, incêndios florestais naturais e tempestades que podiam derrubar florestas inteiras. Essas perturbações criavam mosaicos de habitats que favoreciam a biodiversidade. O T-Rex, como superpredador, ocupava o topo da pirâmide ecológica. Seu território provavelmente abrangia dezenas de quilômetros, e suas rotas o levavam através de diferentes micro-habitats: florestas densas, planícies aluviais, zonas pantanosas e áreas próximas a rios. Cada zona oferecia oportunidades distintas.
emboscar herbívoros em florestas densas, rastrear hadrossaurídeos nas pradarias ou seguir o cheiro de cadáveres arrastados pelas cheias. Sua capacidade de adaptar seu comportamento a diferentes ambientes foi fundamental para seu sucesso evolutivo. Uma característica crucial do ecossistema era a abundância de presas de todos os tamanhos. A grande diversidade de herbívoros permitia que o T-Rex encontrasse alimento até mesmo em épocas de escassez. Os juvenis, por serem ágeis, podiam aproveitar presas pequenas e médias, enquanto os adultos se concentravam em herbívoros gigantes. Essa diversidade também favorecia o necrófago. Em um ambiente tão dinâmico, com eventos naturais frequentes, os cadáveres não eram raros, e a habilidade do T-Rex para localizá-los o tornava um dos necrófagos mais eficientes do Cretáceo tardio. Inimigos e presas, combates épicos do Cretáceo final. No implacável mundo de Hell Creek, a figura do Tyrannosaurus Rex impunha respeito, mas não garantia segurança. Embora fosse o superpredador por excelência do Cretáceo final, sua vida foi marcada por confrontos brutais, riscos constantes e uma luta diária contra presas que podiam feri-lo gravemente ou até matá-lo. Cada caçada não era uma demonstração de superioridade garantida, mas uma aposta perigosa, onde a força, a estratégia e a experiência decidiam o resultado. Para entender a verdadeira natureza do T-Rex, é imprescindível adentrar nos combates que definiram seu reinado. Um dos rivais mais emblemáticos do T-Rex. Rex era o Triceratops horridus, um herbívoro gigantesco de quase 9 toneladas, armado com 3 chifres no rosto e um volante ósseo imponente. Diferente dos hadrossaurídeos, cujo instinto era fugir em manada, o Triceratops estava preparado para se firmar diante de um predador. Seus chifres podiam medir mais de 1 metro e estavam reforçados para resistir a impactos e investidas. Um confronto entre T-Rex e Triceratops não era um simples ato de caça. Era uma colisão entre 2 titãs. A evidência fóssil confirma esses combates. Foram encontrados ossos de Triceratops com marcas profundas de dentes de T-Rex, algumas curadas, o que indica que esses herbívoros sobreviveram a ataques diretos. Em outros casos, encontraram-se chifres de Triceratops com fraturas compatíveis com investidas violentas, possivelmente direcionadas contra um T-Rex. Os crânios de alguns exemplares mostram sulcos profundos onde os dentes do T-Rex arrancaram pedaços de osso enquanto o herbívoro ainda estava vivo. Esses fósseis são testemunhos petrificados de batalhas que devem ter sido aterrorizantes. As táticas de ambos os animais podem ser reconstruídas parcialmente. O T-Rex, dotado de sentidos aguçados e enorme potência muscular, provavelmente tentava cercar o Triceratops, buscando um ângulo onde pudesse atacar sem enfrentar diretamente os chifres. Um ataque lateral ou na parte traseira aumentaria suas chances de sucesso. No entanto, o Triceratops não era um animal lento nem desajeitado. Podia girar rapidamente graças à sua musculatura robusta e responder com investidas curtas, mas devastadoras. Um impacto bem colocado poderia perfurar costelas, danificar órgãos internos ou quebrar ossos do T-Rex, lesões que poderiam ter sido fatais. Outro rival formidável era o Ankylosaurus magniventris, um dos herbívoros mais blindados da história. Suas costas eram cobertas por placas ósseas fundidas à pele, formando um verdadeiro escudo. Mas sua arma mais temida era sua massa caudal, um conjunto de vértebras alargadas e endurecidas em um bloco maciço capaz de desferir golpes devastadores. Estudos biomecânicos sugerem que um Ankylosaurus adulto poderia gerar com sua cauda a força suficiente para quebrar ossos com um único impacto. Para um T-Rex, aproximar-se de um desses blindados era uma manobra extremamente perigosa. Os fósseis apoiam essa interação perigosa. Foi encontrado um exemplar de T-Rex com uma tíbia fraturada de forma que coincide com o padrão de impacto da cauda de um Ankylosaurus. A fratura estava parcialmente curada, o que indica que o predador sobreviveu ao golpe, mas provavelmente ficou incapaz por semanas ou meses em um ambiente onde uma lesão grave poderia rapidamente levar à morte. Esses encontros demonstram que mesmo para um superpredador, cada caçada era uma prova de sobrevivência. As presas mais frequentes do T-Rex eram provavelmente os hadrossaurídeos, especialmente o Edmontossauro annectens, um herbívoro grande, ágil e abundante.
Embora carecesse de armas naturais chamativas, o edmontossauro compensava com velocidade, resistência e comportamento gregário. Os fósseis mostram marcas de mordidas em caudas, extremidades e vértebras que indicam ataques em movimento. Um T-Rex adulto, usando sua força e sua mordida colossal, podia alcançar um edmontossauro, segurá-lo pela parte traseira e rasgar músculos e ossos. No entanto, a presa podia escapar, como demonstram as mordeduras cicatrizadas em vários espécimes. Esses encontros sugerem que a caça do T-Rex exigia precisão mais do que simples potência. O T-Rex também interagia com criaturas menores. Predadores como o Dakotaraptor ou pequenos troodôntidos, embora não representassem um perigo direto, podiam competir com ele por carniça ou presas menores. É possível que, em algumas ocasiões, o T-Rex se alimentasse desses pequenos predadores ou os deslocasse simplesmente com sua presença. Mas como ocorre nos ecossistemas modernos, a competição nem sempre era violenta. Frequentemente bastava com a intimidação visual e sonora. Um dos aspectos mais intrigantes é o canibalismo, um comportamento detectado em vários fósseis. Foram encontrados ossos de T-Rex com marcas de mordidas atribuíveis a indivíduos de sua própria espécie. Em alguns casos, essas marcas estão em extremidades, costelas e pelve, áreas que geralmente são consumidas por necrófagos. É possível que o canibalismo ocorresse após confrontos entre indivíduos, embora também possa ter sido uma estratégia para aproveitar cadáveres de tiranossaurídeos mortos por causas naturais ou por combates com presas gigantes. Em qualquer caso, o T-Rex não desperdiçava nenhuma oportunidade de obter alimento. Os combates entre T-Rex e outros superpredadores do ecossistema também poderiam ter ocorrido. Embora o T-Rex fosse o predador topo da cadeia de Hell Creek, os juvenis e subadultos enfrentavam uma competição feroz. Confrontos entre indivíduos da mesma espécie eram provavelmente comuns, seja por território, acesso a presas ou oportunidades de acasalamento. Os crânios de alguns T-Rex mostram feridas atribuíveis a mordidas de outros tiranossaurídeos, algumas das quais cicatrizaram, o que indica combates prolongados e não necessariamente mortais. Esses confrontos internos definiam hierarquias e determinavam quais indivíduos tinham acesso aos melhores territórios. Além da força bruta, o T-Rex dependia de sua mordida excepcional para combater. Sua capacidade de triturar ossos lhe permitia ferir suas presas de forma devastadora. Em um ataque frontal, um T-Rex podia arrancar grandes porções de músculo ou até partir ossos essenciais com um único golpe. Essa estratégia, combinada com sua visão binocular e sua surpreendente agilidade, o tornava um adversário extremamente perigoso no combate corpo a corpo. Apesar de sua ferocidade, a vida do T-Rex era uma constante negociação entre poder e perigo. Um único erro, como um passo em falso, um giro desajeitado ou uma investida imprecisa, poderia deixar o T-Rex ferido, incapacitado ou exposto a outros predadores e necrófagos. Mas a ferocidade do T-Rex estava equilibrada pela sua prudência. Ele não atacava de maneira indiscriminada. Observava, avaliava, seguia rastros e esperava o momento adequado. Sua capacidade de detectar sons de baixa frequência, sua visão aguçada e seu olfato extraordinário lhe permitiam analisar o ambiente antes de enfrentar um inimigo potencialmente mortal. Testemunha do Apocalipse, o meteorito de Chicxulub. Há 66 milhões de anos, o mundo do Tyrannosaurus Rex e de todos os dinossauros não aviários mudou para sempre em questão de horas. O que havia sido um ecossistema vibrante, quente e abundante se transformou repentinamente em um cenário de devastação global. O responsável foi um asteroide de aproximadamente 10 a 12 quilômetros de diâmetro que viajou pelo espaço durante milhões de anos até encontrar seu destino final na região que hoje corresponde à Península de Yucatán, México. Esse impacto, conhecido como Chicxulub, marcou um dos eventos mais catastróficos na história do planeta. O momento do impacto foi indescritível em termos humanos. O asteroide entrou na atmosfera terrestre a mais de 60 mil quilômetros por hora, gerando uma onda de choque que o vaporizou parcialmente antes de tocar o solo. Quando finalmente atingiu a superfície do planeta, liberou uma energia equivalente a mais de 10 mil milhões de bombas atômicas como a de Hiroshima.
O cratera resultante, de mais de 180 quilômetros de diâmetro, se estendeu profundamente para as camadas internas da crosta, expulsando rocha fundida, vapor e enormes quantidades de cinzas e gases para a atmosfera. Para os seres vivos do Maastrichtiano, o impacto não foi simplesmente um evento astronômico, foi um desastre de escala planetária. Os dinossauros que habitavam Laramídia, incluindo o T-Rex, não presenciaram o impacto diretamente, já que estavam a milhares de quilômetros de distância, mas sentiram seus efeitos quase imediatamente. A onda sísmica gerada pela colisão viajou através do continente em questão de minutos. Terremotos colossais sacudiram florestas, planícies e rios de Hell Creek. Os ninhos desabaram, as árvores caíram como fichas de dominó, e os rios transbordados arrastaram sedimentos e cadáveres enquanto a terra vibrava como se estivesse viva. O fenômeno seguinte foi ainda mais devastador. Uma chuva de destroços incandescentes expelidos para a atmosfera alta que, ao voltar a cair, provocaram incêndios florestais globais. Os céus de Hell Creek devem ter se escurecido enquanto milhares de fragmentos incandescentes iluminavam o horizonte com um brilho infernal. A temperatura na superfície aumentou drasticamente durante horas, talvez dias. Muitos animais morreram nos incêndios iniciais, especialmente aqueles que não puderam se refugiar em tocas, cursos d'água ou zonas pantanosas. O T-Rex, como um predador adulto de várias toneladas, provavelmente suportou o primeiro golpe do apocalipse melhor do que outras espécies menores ou menos resistentes. Seu tamanho, força e mobilidade lhe teriam permitido se deslocar rapidamente em busca de zonas seguras, evitar focos de incêndio e perseguir presas enfraquecidas ou desorientadas. No entanto, o que aconteceu depois do impacto foi muito mais difícil de enfrentar, mesmo para um superpredador. A atmosfera se encheu de partículas finas, cinzas, aerossóis sulfáticos e poeira que bloquearam a luz solar por meses, talvez anos. Esse fenômeno, conhecido como inverno de impacto, gerou uma queda brusca da temperatura global. As plantas deixaram de realizar fotossíntese, o que provocou um colapso imediato nas redes alimentares. Os herbívoros, privados de alimento, começaram a morrer em grandes quantidades. Sem presas abundantes, os superpredadores como o T-Rex foram obrigados a carrocear de maneira cada vez mais desesperada. O colapso não foi uniforme. Nas primeiras semanas, muitos dinossauros conseguiram sobreviver aproveitando os recursos armazenados e restos da fauna morta durante os incêndios. O T-Rex, graças ao seu olfato extraordinário, provavelmente encontrou suficiente carniça para se sustentar no curto prazo. Mas à medida que os meses avançaram, a disponibilidade de cadáveres diminuiu drasticamente. As grandes presas desapareceram quase por completo, deixando os predadores sem fontes estáveis de alimento. A mudança climática repentina também alterou os ciclos reprodutivos e migratórios. Os ovos deixaram de prosperar em condições imprevisíveis. As temperaturas flutuavam entre frios intensos e calor extremo em intervalos curtos. Os juvenis de T-Rex, especialmente vulneráveis, provavelmente foram os primeiros a desaparecer. Seu metabolismo elevado exigia uma quantidade constante de alimento, algo impossível em um ecossistema colapsado. Sem gerações jovens que substituíssem os adultos, as populações começaram a declinar de forma irreversível. O impacto também desencadeou tsunamis colossais na região do Mar Interior Ocidental. Embora esse mar já estivesse se retirando, sua presença ainda influenciava o clima e a geografia de Laramídia. As ondas gigantes devastaram as zonas costeiras, destruindo habitats inteiros e arrastando fauna e flora para quilômetros terra adentro. É possível que alguns T-Rex que rondavam perto dessas regiões tenham morrido nesses eventos secundários, vítimas indiretas do cataclismo. Enquanto os ecossistemas desmoronavam, alguns animais menores conseguiram se adaptar. Os pequenos mamíferos, que eram capazes de se alimentar de insetos, sementes e restos vegetais, sobreviveram melhor do que os dinossauros gigantes. O mesmo aconteceu com aves primitivas que descendiam dos terópodes e que podiam aproveitar nichos ecológicos mais variados. O T-Rex, por sua vez, estava preso em seu papel ecológico. Era grande demais, muito especializado e muito dependente de grandes herbívoros para sobreviver ao colapso generalizado.
Os últimos T-Rex provavelmente morreram por inanição, doenças ou ferimentos não tratados. Sua extinção não foi um evento instantâneo, mas um processo gradual que se estendeu por décadas em alguns lugares e talvez séculos em outros. No final, a linhagem tiranossauriana se extinguiu, mas seu legado continuou nas aves, descendentes diretos dos pequenos terópodes que conseguiram sobreviver ao inverno de impacto. A cratera de Chicxulub permaneceu oculta por milhões de anos até ser identificada na década de 1970 por meio de estudos geofísicos. Hoje sabemos que esse impacto não apenas acabou com o T-Rex e os outros dinossauros não aviários, mas abriu caminho para uma nova era dominada por mamíferos, aves e, eventualmente, pelos seres humanos.